Escrituras que revelam o papel de Maria na Igreja. Parte 1, D7. Mensagem do dia 17 de setembro de 2018. Minha preciosa família, eu entendo que alguns de vocês estão realmente tendo dúvidas sobre o Senhor Jesus, pedindo que você peça a Maria para orar por você. É por essa razão que vou lhe dar tudo o que tenho das Escrituras que explica claramente qual é o papel dela na Igreja, de acordo com a Palavra de Deus. Então, este será o número 1 em uma série de 7 partes. Quero começar dizendo que Ezequiel e eu fomos para o céu inúmeras vezes e vamos para lá à vontade. Por essa razão, tenho cultivado um relacionamento com muitos santos no céu. E meu relacionamento com Maria, meu e de Ezequiel, remonta a cerca de 25 anos, incluindo as aparições em que ela apareceu em Jacksonville, Flórida. Então, o que eu vou compartilhar com vocês das Escrituras também é apoiado pela experiência, tanto no céu quanto na terra, nos últimos 25 anos. Se você está nesse canal há muito tempo e testou o Espírito para ver se ele é de Deus, gostaria que você desse uma nova perspectiva sobre a importância dessas Escrituras, como você fez com João 6 e o corpo e sangue de Jesus. E até eu quero que você reflita sobre a lavagem dos pés. Você não entende agora porque eu estou fazendo isso. Nada do que está registrado nas Escrituras que ele disse foi apenas uma palavra ociosa. Tudo isso tinha significados muito profundos. Alguns significados estavam na superfície e alguns eram muito profundos. Aquelas que pareciam uma coisa na superfície também tinham outros significados quando você mergulha mais profundamente nelas. E por esse motivo, o registro do casamento em Caná é muito significativa, mas eu não vou entrar nisso ainda. Eu também gostaria que você se aprofundasse em seus corações e visse de onde vem esta repulsa pela intercessão de Maria. É algo que você ouviu de outros não católicos ao longo dos anos? Porque a principal objeção que surge é errado orar a Maria, é errado adorar Maria. E há apenas um mediador, Cristo Jesus. Cada uma dessas afirmações é uma falsa percepção do papel de Maria. Como já afirmei muitas vezes para contar, não rezamos a Maria. Pedimos a ela que ore por nós, a Jesus, porque ela é uma cristã em posição elevada com Deus. Nós não adoramos Maria, nós a veneramos. Não apenas por seu ofício como a mãe de nosso Salvador, mas também pela vida cristã virtuosa que ela levou e seu sacrifício ao pé da cruz quando ela ofereceu seu filho por você e eu. E, na medida em que haja apenas um mediador, no minuto em que você perguntar à sua mãe, seu pastor ou irmão, ou um ministro ungido para orar por você, você acaba de recrutar outro mediador para pedir a Deus em seu nome. Então, todas essas são mentiras e equívocos. Assim, por esses motivos, não há absolutamente nenhuma substância nas acusações sobre orar com Maria. Agora examinarei as Escrituras que o próprio Jesus colocou, para que sua mãe seja reconhecida em seu papel. Há muito para apenas um vídeo. Então estou fazendo isso em uma série de 7, até chegarmos ao Pentecostes, com Maria na sala com os apóstolos. Aqui estão as Escrituras sobre Maria, que estabelecem seu papel soberano na Igreja. Mateus capítulo 1, versículo 15 a 17, linhagem de Maria. Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Portanto, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, são 14 gerações,
e desde a deportação da Babilônia até Cristo são 14 gerações. Indo mais fundo na pesquisa sobre isso, parece que José e Maria eram primos, porque tinham o mesmo avô em comum. Mas houve um segundo casamento na linhagem familiar, que os separou ainda mais. Então, há uma pequena variação lá. Mas isso faz muito sentido, porque temos que saber em nossos corações que ela também era da linha de Davi. Isso vem de São Jerônimo. A propósito, um dos pais da igreja primitiva e escribas que estudaram essas coisas e traduziram os pergaminhos para a primeira Bíblia. Então parece que ambos eram da casa de Davi. Agora aqui está o link para esses artigos. Estará nos comentários, porque Carol sempre coloca o texto de uma mensagem nos comentários para isso. O anjo aparece a Maria começando em Lucas, capítulo 1, versículo 26 a 28. E, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E o anjo se aproximou dela e disse: Salve, tu que és muito favorecida. O Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. A propósito, essas escrituras estão na oração que dizemos em Ave Maria. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. A escritura afirma, através da boca do anjo, que veio para falar por Deus, como seu mensageiro, pronunciando de Deus sobre Maria 3 coisas. Versículo 28. Maria foi altamente favorecida por Deus. Seu personagem era excelente. Versículo 28. Deus está com Maria. Eu acredito que isso significa que ela cultivou a presença de Deus em sua vida, mesmo com a tenra idade de 14 anos. E isso é substanciado pelos padres da igreja primitiva que falam sobre ela ser dedicada no templo quando ela tinha 6 anos de idade. Versículo 28. Maria é abençoada entre as mulheres. Em outras palavras, ela é designada acima de todas as outras mulheres com uma bênção especial. Registra-se dos historiadores daquela época que Maria era filha única e foi dedicada ao templo com a tenra idade de 6 anos e cresceu até a maturidade dentro das paredes do templo. Como tradição histórica, ela foi reconhecida como talentosa e os sacerdotes procuraram um cônjuge para ela que era igualmente sagrada. Eles chamavam todos os homens juntos, que eram cônjuges em potencial, e deram a cada um deles um ramo de amendoeiras e mandaram-lhes esculpir o nome no ramo de amendoeira e depois os devolveram aos sacerdotes do templo. Nenhum dos ramos floresceu. No entanto, eles ouviram falar de um outro homem que não respondeu ao chamado para os pretendentes entrarem, e eles o chamaram. E quando ele entrou e colocou o nome dele, eles mantiveram o ramo de amendoeira e floresceu. Então, aquele que floresceu indicava quem seria seu cônjuge, e esse foi José. Lucas capítulo 1, versículo 29 a 33. E, vendo-o, ela ficou perturbada com o que ele disse e pôs-se a pensar que tipo de saudação seria essa. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque tu achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. Agora, esta escritura revela, versículo 29. Maria ficou muito perturbada com sua saudação. Ela era mansa e humilde e não tinha ideia do seu status diante de Deus. O status de alguém digno de uma visitação angelical e para ser a nova arca da aliança, portadora de Jesus. Versículo 30. Ela dará à luz
a um rei que reinará para sempre. Agora isso faz de Maria uma rainha aos olhos de Deus. Só uma rainha pode dar à luz a um rei. Certamente, um plebeu aos olhos de Deus não receberia esse privilégio. Lucas capítulo 1, versículo 34 a 38. Então, disse Maria ao anjo: como será isto, visto que eu não conheço homem algum? E quando ela fez essa pergunta, queridos, o que me vem à mente quando acredito que ela e José discutiram a possibilidade de serem celibatários. Então, em seu casamento sendo dedicado a Deus. E então, ela estava se perguntando: como será isto? Porque eu não vou consumar o casamento. Eu sou dedicada como uma virgem para Deus. Ele está dedicado como uma virgem para Deus. Esta é a minha interpretação. E isso é o que me impressiona. E é por isso que ela perguntou: como será isto? Vendo, eu sou virgem. E, respondendo o anjo, disse-lhe: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti. Por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. E eis que tua prima Elizabeth também concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para ela, que era chamada estéril, porque com Deus nada será impossível. E disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou. Agora, isto é o que esta escritura revela. Versículo 34. Ela era virgem e se mantivera pura. E, de fato, minha opinião sobre isso é que ela não tinha intenção de conceber um filho. Ela era virgem para o Senhor. E assim foi José. Mas isso não está nas Escrituras. Essa é apenas minha percepção. Mas certamente ela era virgem. Versículo 35. O Espírito Santo veio sobre ela e o Pai Deus, o Altíssimo, plantou a semente em seu ventre. Isso faz de Maria a esposa do Senhor, sem a contaminação do intercurso carnal. Aliás, muito interessante sobre o sangue de Jesus. Seu DNA, do lado do pai, tem apenas um cromossomo. O cromossomo que determina o sexo de uma criança. Não havia nada para o tipo de corpo, cor dos olhos ou cabelo, estatura, cérebro e etc. O que é contrário a todos os outros seres humanos nascidos. Existem conjuntos de cromossomos da mãe e do pai. Tudo isso foi fornecido pelo ovário no ventre de Maria. Assim, podemos seguramente assumir que Jesus se parecia com a mãe dele. Se ele é o Filho de Deus, isso faz de Maria a mãe de Deus. Note, eu não disse que ela é Deus, ou ela deu à luz a Deus no sentido de Deus Todo-Poderoso. Ela é uma criatura criada expressamente para suportar o Messias, mas seu status como a mãe de Jesus e o útero que foi implantado pelo Pai Deus para crescer lhe dá esse título. Esta explicação assume que você conhece a doutrina de Deus sendo 3 pessoas em um, Pai, Filho e Espírito Santo. É muito interessante. No céu, Ezequiel foi levado para uma cabana em uma colina nas montanhas, na floresta profunda. E havia Deus, o Pai, neste cenário muito simples. Uma mesa de madeira redonda, bancos sentados lá. E Maria cozinhara alguma coisa para eles e a pusera sobre a mesa. E ela se sentou ao lado de Deus, o Pai. E creio que Maria e Deus Pai são preciosos, queridos amigos, e que Ele gosta muito de sua companhia, por causa de sua tremenda pureza. Versículo 36. Ela não discutiu com o anjo dizendo: mas Elizabeth é muito velha. Não. Ela aceitou de cara o que lhe foi dito pelo ser angélico. Mais uma vez, revela sua profunda humildade. E isso está em contraste com o marido de Elizabeth, que duvidou do que o anjo disse. Então vou parar por aqui e assim podemos esperar pela próxima edição.
As Escrituras revelam o papel de Maria na Igreja. O Senhor abençoe a todos vocês, moradores do coração. Vocês são muito amados.